Nós temos aqui uma pergunta que já temos respondido por várias vezes, mas vamos repetir porque a pergunta está nos chegando, é com relação à posição do Senhor Jesus Cristo. Davi pergunta, se Jesus é Deus, por que em João 14, 28 está declarado que ele é menor do que o Pai? Nós queremos dizer o seguinte, que não podemos ignorar que Jesus Cristo teve duas naturezas. Como Deus, Jesus era eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Miqueias capítulo 5, versículo 2, aquele cujas saídas são desde os tempos da eternidade. João 17, 5, Pai, glorifica-me tu com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz o apóstolo João a respeito do Senhor Jesus Cristo, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tão como Deus, ele é igual a Deus. Agora, não podemos ignorar o que está no capítulo 2 do livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante, em que Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o que nós depreendemos dessas leituras que temos lido? Que Jesus tornou-se homem e, como homem, submeteu-se ao Pai durante todo o seu ministério, durante a sua vida terrena. Abdicara de sua condição de viver como Deus, de acordo com o texto de Filipenses 2, 5 a 8, que nós acabamos de ler, e assim se esvaziou vivendo como homem. Então, o texto de João 14, 28, deve ser entendido que, segundo a natureza humana de Jesus, Jesus se fez até menor do que os anjos. E ele passou esse período de humilhação aqui na terra. Mais interessante observar que pessoas que levantam esta pergunta do capítulo 14 de João e versículo 18, nunca perguntam como se entende as palavras que precedem este mesmo capítulo 14 de João. Quando Jesus disse no versículo 7 de João, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse-lhe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me
ao menos por causa das mesmas obras. De modo que aqui está bem claro o Senhor Jesus reclamando ou reivindicando sua posição de igualdade com o Pai. Agora, como Deus, como apontamos, ele era igual a Deus. De modo que, observe, meu prezado irmão Davi, posição é uma coisa, natureza é outra. Jesus, na sua obra de redenção, se fez homem, posicionalmente. Em decorrência dessa obra, ele era menor do que o Pai, como posição, realizando a obra da salvação. Mas quanto à sua natureza, a natureza divina do Pai era a mesma natureza divina de Jesus. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Não disse Jesus que era um com o Pai em propósito, mas um em natureza. Por que eu posso afirmar isso? Porque o contexto me dá essa autoridade. Os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Tinham o direito de fazê-lo de acordo com a lei? Sim, a lei mandava apedrejar a pessoa que blasfemasse contra Deus e se tornasse ou se declarasse igual a Deus. Jesus pergunta: por que quereis apedrejar-me? Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ora, Jesus declarou que era igual ao Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus entenderam, julgaram que ele estava blasfemando, mas ele disse que estava reivindicando uma posição de igualdade, e os judeus então disseram: nós vamos te apedrejar, ou queremos te apedrejar porque te fazes Deus a ti mesmo. Posicionalmente, Jesus é menor, fez-se homem. Como Deus, era igual ao Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma outra pergunta mal olhado: meus cabelos caíram quando alguém elogiou meu cabelo. Pode ser um mal olhado? Nós queremos dizer que crente não crê em mal olhado. Isso é uma superstição. Sendo superstição, uma crendice popular. Deve procurar a razão porque seus cabelos caíram e não como resultado de mal olhado. Nós temos a promessa que frequentemente nós temos apontado em 1 João capítulo 5, versículo 19, aliás 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca ou não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Afinal de contas, nós não temos o Salmo 91 na Bíblia Sagrada? O que é que diz este Salmo? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Minha prezada irmã, tenha descanso, procure um médico, mas não fique com essa ideia na cabeça de que é resultado de mal olhado. Temos aqui a irmã Dorcelina. Ela faz uma pergunta: Elias foi arrebatado num carro de fogo
num rodemoinho, num turbilhão, numa roda de fogo. Qual foi a forma que ele foi arrebatado? No texto de 2 Reis, capítulo 2 e versículo 11, mostra: sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Como é que Elias foi arrebatado? Num redemoinho. Então, ele foi arrebatado num redemoinho e não de outra maneira, na suposição que foram apresentadas. Alex pergunta: crisma é a primeira comunhão? Por que crismar? Quero dizer que primeira comunhão não tem nada a ver com crisma. Crisma ou confirmação é uma segunda etapa do sacramento que deve atender a pessoa que é católica. Então nós temos o seguinte: no Catecismo da Doutrina Cristã, na pergunta 575, diz assim: que é o sacramento da confirmação? A confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na nossa alma o caráter de soldados de Cristo, nos faz perfeitos cristãos. O que é o Santo Crisma? O Santo Crisma é óleo de oliveira misturado com bálsamo e consagrado pelo bispo na Quinta-feira Santa. Estou lendo textualmente o Catecismo de Doutrina Cristã. Qual é a nossa posição como crentes em Jesus Cristo? Queremos dizer que o nome crisma é impróprio, porque só se confirma o que já existe. O nada sempre é nada. A criança não pode crer, não pode descrer, não tem fé quando ela nasce, logo dias depois é levada à pia batismal. Então, se o crisma é confirmar o batismo realizado para com uma criança não tem validade. Por que não tem validade? Porque para ser batizado precisa primeiro crer. Foi o que Filipe falou ao eunuco de Candace quando ele disse: eis aqui água que impede que eu seja batizado. A resposta foi: é lícito, é válido, se crês de todo o teu coração. Ora, não pode ocorrer isso com uma criança recém-nascida. Ela não tem condições. Logo, o batismo não tem validade. Se não tem validade, como crismar para confirmar o batismo? Então a criança não pode crer, nem descrer e nem ter fé. E aí a cerimônia se dá ao candidato, tendo pago um preço estipulado, ajoelha-se aos pés do bispo, assistido por um ou dois padrinhos. O crismante unge-lhe a fronte com azeite e diz: eu te assinalo com o sinal da cruz e confirmo com o Espírito Santo. Depois dá-lhe um tapa e despede-se com a frase: a paz seja contigo. Esse tapa é dado na testa, apenas uma cerimônia. Agora nós perguntamos: o Espírito Santo não é dado nessa condição para uma pessoa que não tem aceitado a Jesus como Salvador, que ainda é uma pessoa que nós dizemos é incrédulo. João 14:17. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então, não existe nenhum ritual na Bíblia que aprofunde alguém espiritualmente. A filiação divina não é aprofundada por um ritual
mas é conseguida plenamente no momento em que se crê em Jesus, como apontamos em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome.